Eu quero aproveitar, antes da nossa dica de artesanato da tarde aí desta terça-feira, aproveitando esse momento de espiritualidade, eu queria falar sobre algo que tem acontecido nos últimos dias. Até o Papa Francisco se manifestou e a gente não poderia deixar passar em branco isso, até pela repercussão que isso tem ganhado. Vocês devem ter acompanhado na programação da nossa emissora e também de outros canais de televisão. Após quase um ano da morte de Charlie Gard, um bebê britânico com uma doença degenerativa, que foi pivô de uma batalha judicial entre seus pais e o hospital em que ele estava internado, a história se repete com Alf Evans. Ele é um bebê de 22 meses de idade. Os pais dessa criança, os pais de Alf, gente, eles recorreram à justiça para manter os aparelhos ligados, que permitiam que Alf continuasse vivo. Ontem, os juízes determinaram que fossem desligados esses aparelhos. E, contrariando as indicações médicas, Alf não morreu, mesmo depois dos aparelhos sendo desligados por ordem da justiça. Os pais brigavam porque eles lutavam pelo direito de vida do filho e eles não queriam que o aparelho fosse desligado. Acatando uma ordem judicial, o hospital desligou o aparelho. Mas, diante desse desligamento, os médicos falaram para a família, olha, em minutos, em algumas horas no máximo, a criança não vai sobreviver. Preparou a família e a família ficou no quarto esperando a morte. Mas o Alf não morreu. O Eric está aqui conosco, quero agradecer muito a presença, o nosso diácono, parceiro de emissora, apresentador da Eclésia e um grande colaborador do Mulher.com. É uma história extraordinária. O Papa Francisco tem se manifestado muito em relação a isso, né, Eric? É verdade, Tati. É uma história extraordinária, sim. Porque... E é mais um caso que a gente ouve falar dessa questão da briga na justiça de manter o aparelho ligado, ou desligado. E novamente na Inglaterra, o mundo todo está comentando isso. Esse menino Alf, ele sofre uma doença degenerativa rara. Desde o final de 2016, ele está internado. Os pais estavam tentando transferir essa criança nos últimos dias para um outro hospital que pudesse tentar um tratamento alternativo ou alguma outra coisa para se fazer para essa criança. Só que as autoridades britânicas não permitiam. Por exemplo, eles alegavam, conseguiram a cidadania italiana para essa criança de uma maneira apressada. A Itália está de braço aberto para receber essa criança, mas os médicos diziam, não, ele pode falecer nesse transporte, então nós vamos tentar, nós vamos permitir que ele saia daqui desse hospital. Só que, não permitindo a saída, eles decretaram a morte da criança, porque eles desligaram o aparelho, como você acabou de contar para a gente, a justiça determinou. Acontece que, por uma graça de Deus, por algo novo, específico, que ninguém esperava, contrariando os médicos, a criança não morreu, passou a noite toda respirando sozinha. Dizem que as informações que chegaram até a gente, até os órgãos de imprensa, que os pais fizeram respiração boca a boca nas primeiras horas para essa criança não morrer. A criança não morreu e pela manhã foi permitido então que a criança voltasse a ser hidratada e também permitisse um oxigênio. Se bem que ela está respirando com oxigênio, não é a mesma coisa que aquela respiração artificial que ela estava até ontem. Sim, então, ela está porque a respirando respiração artificial foi desligada. Exato. E agora ela respira com o auxílio só do oxigênio. Portanto, os pulmões estão trabalhando. E o Hospital Menino Jesus, na Itália, tem 4 unidades desse hospital em Roma e ele é referência em toda a Europa, em tratamentos e assuntos de pesquisas pediátricas, etc. Esse hospital é um hospital católico, foi uma família que criou e na década de 20 doou para a igreja esse hospital. Desde então é conhecido como Hospital do Papa. E o Papa, obviamente que publicamente se manifestou ao assunto, está com as portas abertas. Dizem, a notícia que veio à tona, é que, inclusive, um avião estaria à disposição da criança e da família para transferir essa criança. Então, virou um caso praticamente de crise diplomática. E de repercussão mundial, mundial. Mas, no final das contas, está atrapalhando o desejo da família, porque eles que devem decidir o que faz ou não com essa saúde da criança. Porque, no que diz respeito à fé católica, tem 2 artigos do Catecismo da Igreja Católica, no número 2277 e 2278, qualquer um pode conferir no Catecismo da Igreja Católica, que diz o seguinte: do ponto de vista do entendimento católico, a eutanásia ela é moralmente inaceitável porque ela busca a morte direta de alguém, ainda que as razões possam ser lícitas, mas ela é moralmente inaceitável, a eutanásia direta.
Porém, logo no artigo seguinte, que é o 2278, diz que quando se trata de um assunto onde o tratamento médico já não vê mais sucesso, um tratamento médico caro, ou que não está alcançando sucesso, a decisão é da família de continuar ou não esse tratamento. Porque nesse caso não está buscando a morte. Apenas se diz, olha, não há mais o que fazer, então nós não vamos continuar o tratamento. Já tentou-se de tudo, né? Exato. Mas não foi o caso do Alf. Não foi o caso do Alf, porque a família queria continuar tentando. Quer continuar o tratamento. E a justiça impediu. De repente conseguiu uma transferência, a justiça impediu, então agora mobilizou toda a sociedade, mobilizou a igreja, até o Papa Francisco, o Vaticano. O hospital do Papa está esperando. E a gente, aqui do Brasil, de longe, o que a gente pode fazer é pedir a Deus, rezar, para que tudo dê certo nessa situação, para que as autoridades permitam a transferência do Alf e que, ainda que, de repente, talvez ele não consiga sucesso no seu tratamento, a gente não sabe. Mas o direito da família de tentar, o direito da família de não provocar a morte direta dessa criança deve ser respeitado e a justiça britânica não respeitou. Então a gente está aqui para entrar nessa corrente e pedir a Deus que tudo corra bem nessa situação. E eu agradeço pelos esclarecimentos, né, que ganhou uma repercussão muito grande, né, no mundo e no Brasil, e muitos telespectadores que têm acompanhado a nossa programação viram, né, as notícias nos nossos telejornais, também se manifestaram pelas redes sociais, então a gente aproveitou, claro, né, para abordar isso também aqui no programa, esclarecer essas dúvidas e que a gente possa, né, sempre, de fato, lutar pela vida. Ótimo. E aí é um direito da família. Né? Claro, exatamente. O direito da família deve ser respeitado, a gente está torcendo por isso, Tati. Obrigada mais uma vez, viu? Diácono Érico, sempre aí, um grande parceiro do nosso programa e contribuindo aí. E eu adoro quando o Diácono Érico participa do nosso programa, porque a gente tem sempre um momento de catequese, né? Entendendo mais sobre as leis da igreja, sobre a Bíblia e assim amadurecendo a nossa fé e a nossa espiritualidade. Gratidão. Sempre às ordens. Até uma próxima.